Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Mais um domingo que se inicia. Como é bom realmente estarmos aqui juntos como igreja, como corpo de Cristo, para juntos adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus, que é tão maravilhoso. Pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos cantar. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Senhor Jesus. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, queremos mais e mais de ti, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Só o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Adora ao Senhor essa noite. Prosseguindo para o alvo, prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, eu te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Glória ao nosso Senhor Jesus.
das nossas vidas, possamos querer mais e mais a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão grandioso. Amém? Os irmãos podem se sentar. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na primeira carta de João, finalzinho da Bíblia, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Nós vamos ler 2 textos, este da carta de João e depois no Evangelho de João. Então, se for Bíblia de papel, põe um dedo lá e outro dedo. Se for celular, não dá, né? Mas, muito bem. Enquanto abrem, hoje, o foco da mensagem, eu quero que entendam assim um título: Ser testemunha de Jesus Cristo e dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Mais uma vez, para guardar, o foco hoje nós vamos estar focado nessas palavras: ser testemunha de Jesus Cristo e dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Tem um tempo que eu estou querendo trazer essa mensagem, mas tem textos longos, então hoje eu vou mais ler e comentar rapidamente, bem rapidamente, e depois numa outra oportunidade, quando eu estiver aqui auxiliando de novo, eu volto ao assunto. E é um assunto que é muito relevante, e quando eu pensava em trazer, eu falei, não, mas vai ficar muito longo, e o tempinho meu aqui é curtinho, porque o espaço aqui do início do culto é curto mesmo. Mas aí, quando o pastor vai pregar, ele fala de ser testemunha. Eu falo, a mensagem que está na minha cabeça. E ontem, antes de começar o evento aqui dos 7 Kids das crianças, o Rafael puxa lá o texto de Atos, quando Jesus vai ascender aos céus e fala com os discípulos que eles vão receber o Espírito Santo, e então, esse poder para ser testemunha. Eu falo, a minha mensagem é de novo. Bom, vou levar e vou dar uma separada nela. Hoje, então, nós vamos ler o texto mais rapidamente e depois, numa outra oportunidade, eu volto. O Evangelho não. Primeiro, a carta do apóstolo João. 1 João, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O apóstolo João, ele começa o texto dizendo aquele que era desde o princípio, antes da existência, ali antes do início da criação de todas as coisas, esse ser que ele está mencionando, ele não diz quem é, ele diz que é o verbo, que é a palavra, que é o divino, que é a sabedoria de Deus. O verbo é isso, a sabedoria de Deus. Este era desde o princípio, é eterno, é divino. E ele fala que esse divino que sempre existiu e sempre existirá, que não teve começo, que não tem fim, ele ouviu, ele viu com os olhos e as mãos apalparam. Isso é grandioso, de imaginarmos até aqui essa palavra de João, do apóstolo João, um ser divino, sem forma, e ele afirma categoricamente que viu com os próprios olhos, que ouviu e que apalpou. Lógico, nós vamos saber que ele está falando isso do Senhor Jesus, andou com ele, mas até aqui a mensagem não conta, fica um suspense ainda. E ele continua, versículo 2, e a vida se manifestou, aí sim,
como que ele ouviu, como que ele viu e como que apalpou com as mãos, porque esse ser se manifestou a nós e temos visto, e dela, a vida, damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Esse ser se manifesta aos homens, o eterno, o divino, agora é visto, é manifestado. Versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Agora, no final, ele revela quem é esse ser divino, esse ser que é eterno, que é Jesus, que é o Cristo. Aquele homem que esteve no mundo há 2000 anos atrás, que andou fazendo milagres, curando pessoas, fazendo o bem, ressuscitando os mortos, que morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou de entre os mortos no terceiro dia, é o Cristo. Essa é a mensagem do apóstolo João. Agora nós vamos lá em Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, João capítulo 1. A palavra de Deus diz assim: no princípio era o verbo. Olha a conexão com lá a epístola, a carta de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Essa palavra, essa sabedoria estava com Deus. Duas pessoas distintas, e ele prossegue, e o verbo era Deus. Duas pessoas distintas, que têm a mesma essência, e por isso é uma unidade. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse ser divino, que não foi criado, que sempre existiu e sempre existirá, ele é criador. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Versículo 10 do capítulo 1. E o verbo estava no mundo. Esse ser agora adentra ao mundo, veio até nós. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse ser divino agora adentrou ao mundo numa forma humana, numa forma semelhante ao homem, menos no pecado. Versículo 17, comparando a lei e a graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Só que, no versículo 17, agora o apóstolo João aponta tudo aquilo que ele tinha falado anteriormente. É sobre essa pessoa, Jesus Cristo. Veja esse suspense que ele fez para depois revelar quem é essa pessoa, aquele que é desde toda a eternidade, é um ser eterno, é divino, é criador de todas as coisas. Ele se manifestou, ele entrou no mundo, veio na nossa forma, se comparou conosco, menos no pecado. Agora, eu vou para o capítulo 17 de João. Vai ser rápido, gente, não vou tomar muito tempo não. Evangelho de João, capítulo 17. É a oração sacerdotal de Jesus. 17, capítulo 3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Guarda essa palavra, enviaste. Nós estávamos falando da revelação de Jesus, agora no capítulo 17, João usa a palavra enviar. A vida eterna é esta: que conheça a ti, o Deus Pai, e a Deus o Filho, a quem o Pai enviou. A primeira vez que ele usa essa palavra, enviou. Versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam verdadeiramente, conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste.
Olha a palavra de novo, ele está falando dos apóstolos, especificamente no versículo 8. Agora, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Novamente falando dos discípulos que são enviados ao mundo para glorificar o Pai, para dar testemunho do Evangelho e ser testemunha de Cristo Jesus. Versículo 21. A fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, também estes compreenderam que tu me enviaste. Na minha tradução tem 7 vezes a palavra enviaste. Não vamos fazer contabilidade de quantidade, mas a quantidade é para enfatizar alguma coisa que é muito importante. Então agora eu vou trazer de novo o tema que eu falei no começo. O nosso objetivo, focar em ser testemunha de Jesus Cristo e dar testemunho do Evangelho de Cristo. No Evangelho de João, ele diz que todos os discípulos ouviram o verbo da vida, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus que se encarnou. Viram, testemunha ocular, viram com os próprios olhos e apalparam. Tato, audição, visão, e eles contemplaram a manifestação da vida, pensaram, meditaram nisso tudo, e agora eles dão testemunho, e são testemunhas de tudo que foi visto. Esta é a mensagem de hoje, para nós seguirmos esse exemplo, de dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, e ser testemunha de vida do Senhor Jesus Cristo. E depois, numa outra oportunidade, eu vou voltar a esse mesmo assunto, e aí eu vou ler o texto com mais calma e a gente identificar os pontos do texto. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus da glória e Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o teu nome santo, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo, aquele que estava com o Senhor na eternidade e tinha toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e era um com o Senhor, o Deus. Mas o Senhor, na sua graça, na sua bondade, na tua misericórdia, na tua compaixão, o Senhor olhou para nós, pecadores, e enviou o teu Filho, cumprindo o teu plano de salvação, a tua promessa de que o Messias viria, e veio, e morreu por nós. Naquela cruz do Calvário, ele se entregou por nós, vertendo o seu sangue, pagando o preço das nossas dívidas, de todos os nossos pecados. A nossa dívida, a nossa lista com todos os pecados foram cravados naquela cruz com Cristo Jesus. Ninguém pode nos acusar mais, Pai, pois é o Senhor mesmo que nos justifica no sangue do Cordeiro. Essa é a nossa esperança, a nossa bendita esperança, e nela aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos levará com Ele na glória. Louvado e bendito seja o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu peço que os irmãos se coloquem em pé e vamos continuar adorando a esse Deus maravilhoso. Em Salmo 119, 90 diz: a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Amém. E é nesse Deus que nós cremos. Um Deus que Ele é fiel. Fiel às nossas vidas. E que realmente possamos também ser fiel a Deus todos os dias
das nossas vidas. Amém? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, me enchem da tua paz. Aleluia, Senhor Jesus. Só o Senhor nos enche da tua paz, Senhor Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Declare: sei que a tua fidelidade, Senhor Jesus. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Como é maravilhoso saber que os olhos do Senhor estão em cima de nós, está olhando para nós, né? E que só realmente Ele nos enche da paz de Deus, que é essa paz tão maravilhosa que nós realmente possamos sentir do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Próxima música, os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Só o nosso Senhor Jesus é capaz realmente de nos dar a salvação. Ontem
tivemos aqui um momento com as crianças e pudemos ler com elas também essas palavras, que Jesus é verdade, Ele é o nosso amigo, Ele é louvor, Ele é vida, Ele é esperança, Ele é salvação, Ele é paz, Ele é alegria e Ele é luz. Então, como é maravilhoso realmente transmitir para cada pessoa. Ontem foi uma bênção realmente de estarmos aqui juntos com as crianças e com os pais. E hoje também de receber algumas pessoas que estiveram aqui ontem conosco. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente fica muito alegre realmente de saber que é Deus que age no nosso meio. Amém. É Deus que realmente move as pessoas. E a gente realmente fica muito feliz com isso, de saber que a gente pode falar desse Deus, transmitir esse amor para essas pessoas. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Declare Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, De sentir o teu amor, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação.
Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor está presente nesse lugar, Deus, porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui, Pai amado. Te pedimos, Deus, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, Pai, para que a gente saia daqui renovados, Deus. Eu sei, Pai, que durante esse momento de louvor, o Senhor tem sondado os nossos corações. Eu sei que o Senhor sabe, Pai, de cada pessoa que entrou aqui nessa noite, Deus. O Senhor sabe de cada necessidade, Pai. O Senhor sabe, Deus, o que o Senhor tem de melhor para nós. O Senhor sabe do cuidado que deve ter com cada um, Pai. Por isso, Deus, nós somos gratos, Deus. Nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos também, Pai, porque o Senhor é o único e suficiente Salvador, Deus. Porque o Senhor pode nos perdoar, que o Senhor pode nos libertar, o Senhor pode nos livrar, Pai amado, do pecado, Deus. Te agradecemos, Pai, e pedimos, Deus, fica conosco nessa noite, fica conosco, Senhor, fica com as crianças, Pai amado. Nós te agradecemos, Deus, pelo dia de ontem, Pai, onde nós pudemos fazer um trabalho, Deus, abençoado, Pai. O Senhor cuidou de cada detalhe, o Senhor cuidou de cada criança que o Senhor trouxe aqui, Deus. Te pedimos, Pai, que a sua boa mão esteja sobre essa igreja, Pai. Te pedimos, Deus, abençoa a vida do pastor, para que ele traga uma palavra, Deus, abençoada nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por teu Filho amado Jesus. Senhor, fica conosco. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, amém. Bom, nesse momento as crianças vão para a sala de aula, vão ter as aulas nas salas normalmente. Enquanto as crianças saem, esse é um momento do culto de orarmos pelas nossas intenções, pelos nossos pedidos, as nossas súplicas diante de Deus que realiza tudo. Deus que é soberano, pode todas as coisas, que nos ouve. Deus de misericórdia e de compaixão, que se agrada em nos dar aquilo que nós pedimos quando é para o louvor da glória dEle. E que nós saibamos, entender esse desígnio, essa vontade de Deus no tempo de Deus. Durante a oração eu vou colocando os pedidos. Temos pedidos na área de saúde e também de gratidão e agradecimento a Deus. Temos um motivo que é latente, que foi o evento de ontem, das crianças, os 7 Kids. Foi uma maravilha mesmo. Eu não vou elogiar, porque essa parte eu vou deixar para o pastor e para o Rafael, que são os organizadores, e a competência de falar nesse aspecto é deles. Mas foi uma bênção grandiosa. Muito bem, oremos. Pai amado e Deus querido, Senhor e Redentor nosso, Deus da nossa vida e Deus da nossa salvação. Pai, toda a nossa vida, todo o nosso pensar, todo o nosso coração está claro, aberto diante do Senhor. É o Senhor que nos sonda e o Senhor que nos esquadrinha, nos conhece perfeitamente. Olha para nós, Pai, para o nosso íntimo, para o nosso ser, e vê o que é desagradável ao Senhor, Pai, que ainda está em nós e trata conosco, Pai. Tira de nós tudo que não te agrada, Pai. Ajuda-nos nesse caminhar de amadurecimento, de santificação, de ser
mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, mais conformado a Ele. Tira de nós a conformidade do mundo. Ajuda-nos a detestar toda forma e toda espécie de pecado e a amar a obediência, a ser fiel, justo e reto diante do Senhor, no nosso pensar, no nosso falar e no nosso agir, Pai. Deus amado, nesse momento colocamos diante do Senhor a vida do pastor John Barnett. Ele foi o primeiro diretor da editora cristã evangélica da nossa denominação. Ele fará um exame para verificar um sangramento no intestino. Pai, que o Senhor conduza todo esse processo, Pai. A equipe médica, o local onde vai ser feito, os exames, Pai, que sejam perfeitos, que identifique os pontos vulneráveis do intestino, onde tem o sangramento, a hemorragia, e que os médicos sejam capacitados pelo Senhor a optar e realizar o melhor procedimento. Que tudo corra bem, que a hemorragia seja estancada e que em virtude disso ele se fortaleça, que o Senhor seja glorificado através desse agir na vida do pastor John Barnett. Também, Pai, colocamos diante do Senhor, ainda no motivo de saúde, a vida do irmão Lúcio, da irmã Neuza também, a esposa, fiel, ajudadora. Pai, que a tua boa mão seja sobre a vida do Lúcio, que ele seja fortalecido. O desejo do nosso coração, Pai, é que ele seja totalmente curado, que ele seja fortalecido na saúde, no corpo físico, e é uma alegria vê-lo e tê-lo conosco aqui, Pai. Também a Neuzinha, irmã querida, que nos alegra grandiosamente, que ela seja fortalecida, Pai, na saúde, perseverança para ajudar o esposo nessa condução, Pai. A irmã Edi é um pedido também e um agradecimento, Pai, pelo que o Senhor já tem fortalecido a vida dela. Nós podemos ver e apreciar essa recuperação dela e glorificar o Senhor. Que o Senhor continue agindo na vida dela e nos dizeres dela, muito gracioso, que ela seja feita novinha em folha. Pela vida do Miguel, o sobrinho da Maria, ele melhorou, Senhor, oramos por ele, o Senhor nos ouviu, ele melhorou, e pedimos, né, Senhor, a igreja, que o Senhor continue agindo nele. É um problema intestinal também, que ele seja sarado, Pai, que esse garoto seja forte, saudável, cresça em estatura e em conhecimento do Senhor, Pai. Colocamos diante do Senhor a vida do Diogo, o sobrinho da irmã Carmina, também melhorou, Pai, estava numa situação bem delicada no hospital, e ainda precisa de cuidados, Pai, que o Senhor continue olhando por ele. A parte principal da saúde dele é o fígado e o baço, Pai, que o Senhor restabeleça, Pai, essa saúde dele, que o órgão seja fortalecido, que o órgão tenha um funcionamento perfeito, que o Senhor o fortaleça. Conversando com a irmã Carmina, esse garoto, 13 para 14 anos, é um cristão, é um irmão em Cristo, e ela me contando que ele é forte, e diz que estar com Cristo é maravilhoso, e até se ele for levado dessa vida, nessa tenra idade, esse garoto nos ensina
de que é melhor estar com Cristo do que estar aqui. Pai, que o Senhor ajude o Diogo na recuperação dele, e que o Senhor também possa ser glorificado através da cura do Diogo, Pai. Fortaleça esse garoto. Dê ânimo e perseverança para ele, o que o Senhor já tem dado, para suportar essa crise e esse tempo de dificuldade, Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos pelo evento de ontem, dos 7 Kids. Pai, eu te louvo pela união da igreja, pelos irmãos unidos, dispostos, num só pensamento, num só objetivo, de glorificar o Senhor, de exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo luz e sal e amando aqueles que o Senhor enviou aqui. Crianças, adultos, pais, mães, avós, tios, as pessoas aqui que vieram. Vieram em grande número, Pai. Isso é bom. O Senhor nos ajudou. A meteorologia dizia que vinha fortes chuvas, mas não levaram em consideração que Tu és o Senhor do tempo, que é o Senhor que comanda. E foi um tempo de clima agradável. Não choveu e não fez sol. Podemos receber as pessoas, brincar com as crianças, evangelizar as crianças. Nesse sentido, foi uma forma mais organizada, com salas de aulas, com professores, mas também os adultos que aqui vieram. A palavra foi ministrada através dos irmãos e das irmãs, e também o nosso comportamento, o nosso viver, o nosso demonstrar de como cristãos se relacionam com outros cristãos e com não cristãos fora desse momento mais formal de culto. E foi grandioso, Pai. Louvado e bendito seja o Teu nome de eternidade a eternidade, e do Cordeiro, que foi morto e vive, o leão da tribo de Judá, que voltará. Estaremos com Ele na glória. Amém, Pai. Pastor Fernando, por favor. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, antes de nós compartilharmos a mensagem desta noite. Nós vamos fazer aqui a apresentação da Manuela. Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 24. A palavra diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Não é nosso costume batizarmos crianças. Nós apresentamos as crianças diante de Deus, porque entendemos que o batismo exige uma decisão consciente da pessoa que declarou a sua fé em Jesus. E é claro que uma criança recém-nascida, ela não tem condições nenhuma de tomar uma decisão como essa. Por isso que nós entendemos que
o batismo é para aqueles que já têm aí a consciência daquilo que estão fazendo. No nosso caso, nós apresentamos as crianças diante de Deus da maneira como Cristo foi apresentado perante o Senhor. Então eu queria chamar aqui à frente o irmão Doni e a irmã Patrícia. Nós vamos estar orando pela vida da Manuela, pela vida dos pais. E como eu sempre faço, gosto sempre de ler o texto de Deuteronômio. Podem subir aqui, por favor. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Nós entendemos, irmãos, que é responsabilidade dos pais criarem os filhos no temor do Senhor, ensiná-los realmente a andar nos caminhos de Deus. E é claro que, como igreja, nós também compartilhamos dessa responsabilidade, auxiliando-os então nessa criação, para que a criança ela cresça nesse corpo de Cristo, entendendo o que é fazer parte da igreja, o que é fazer parte do corpo, para que no momento certo, como eu disse, ela possa também fazer a decisão dela por Cristo e assim declarar publicamente a fé dela, descendo as águas do batismo. Mas o texto de Deuteronômio nos mostra exatamente essa responsabilidade que os pais têm na condução dos filhos diante de Deus. A palavra diz aqui: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quero repetir aqui o versículo 7 que diz: tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ou seja, a palavra tem que fazer parte do contexto de vida da família, em todo e qualquer momento. Não somente na igreja, não somente nos dias de culto, mas todos os dias. A criança precisa entender o que é viver no temor do Senhor. E como que ela vai entender isso? Seguindo, é claro, o exemplo dos pais. Os pais que andam no temor de Deus, as crianças veem isso, então elas também vão crescer entendendo o que é temer a Deus. E a nossa responsabilidade como igreja, é claro, é auxiliá-los nesse sentido. É para que eles realmente também saibam que tem todo o apoio da família de Cristo para ajudá-los, então, a Manuela a crescer no temor do Senhor, assim como a Sofia tem crescido no temor de Deus. Então eu quero convidá-los agora a se colocarem em pé. Vamos estender as mãos para a vida da Manu e também desta família, abençoando-os para que realmente Deus continue aí dando sabedoria, discernimento e conduzindo aí a cada um deles. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e te agradecemos pela manifestação da Tua graça e do Teu amor, ó Deus, sobre a vida, ó Pai, desta família.
Somos gratos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, ó Pai. E neste momento, ó Pai, nós apresentamos diante de Ti a vida da Manuela, ó Pai. Nós a colocamos, ó Deus, diante do Teu altar e pedimos, ó Pai, que o Senhor aguarde, que o Senhor a proteja, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, esteja, ó Deus, conduzindo os seus passos e os seus caminhos, dando, ó Pai, sabedoria e discernimento, ó Pai, a vida do Doni e a vida da Patrícia, ó Deus, no cuidado, tanto da Sofia quanto da Manuela, para que elas cresçam, ó Pai, no temor do Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, conduzindo, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja guardando, ó Pai, no nome santo de Jesus. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Quero convidar aqui só a irmã Neuza com o irmão Luz, aproveitar, tira uma foto aqui junto com a família, rapidamente para registrar. Chamar os avós também, que tem auxiliado bastante aí, né? Já está. Aí, quem que vai tirar a foto? Obrigado, gente. Deus abençoe, viu? Os irmãos podem se assentar. Agora sim, irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Capítulo 12. Hoje nós vamos refletir e meditar do verso 28 até o verso 34. Nós vamos falar aqui sobre a questão mais importante. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. Diz assim a palavra de Deus: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Antes de nós entrarmos aqui nesta mensagem, permita-me lhes contar aqui uma pequena história. E agora eu quero que vocês façam como uma criança. Usem a imaginação de vocês. Coloquem-se nessa história. Imagine a seguinte cena. Você está ali orando a Deus e dizendo para Ele que você quer realizar grandes coisas para o seu reino. E aí você pensa que Deus então lhe responde: Você quer? Ao que você diz: É claro, eu quero alcançar muitas pessoas para o Senhor, ensinar sua palavra e pregar a muitos. Quero que todos saibam que Jesus é o Salvador. Então Deus lhe diz: Isso é ótimo. Na verdade, posso usar sua vida logo que você sair deste culto, ou quem sabe, no seu trabalho ou na sua casa. Então você responde:
Que tal uma oportunidade de falar para milhões? Assim eu posso alcançar muito mais vidas. E Deus lhe diz: bom, não é exatamente isso que eu tenho planejado. Você está vendo esse sujeito aí ao seu lado? É a sua primeira vez aqui na igreja. E aí você diz: tá, e daí? Então Deus lhe fala: por que não pergunta para ele como que ele chegou aqui? E se de repente ele não está precisando de alguma coisa? Então você responde: oi, Senhor, eu não entendi direito. E Deus fala: aproveitando, aquela moça que veio com as crianças, ela está lá com a luz e a água atrasada e prestes a ser despejada na rua. Por que você não ajuda ela com as contas e, quem sabe, uma cesta básica? E aí você diz: mas, Senhor, e quanto às outras pessoas que precisam ouvir a mensagem? O que vai ser delas? E Deus então lhe fala: pense a respeito do que eu acabei de lhe dizer. Muito bem, irmãos. Os conflitos aqui e as inimizades no ministério de Jesus chegaram no seu ápice. Nós temos visto aqui a contenda aqui dos inimigos de Jesus. E os seus adversários aqui, os líderes religiosos judeus, eles sentiam-se ali ameaçados. E eles estavam ali no limite da paciência com Jesus. Jesus, ele havia respondido ali de forma majestosa aos questionamentos, às perguntas capciosas e armadilhas que eles tentaram armar para ele. Jesus mostrou estar ali muito mais que a altura da tarefa que era de um verdadeiro mestre. E tendo então silenciado ali os fariseus, os herodianos e também os saduceus, agora aqui quem se aproxima dele para o interrogar é um escriba. É o terceiro grupo importante que fazia parte ali também do Sinédrio, lembre o Supremo Tribunal ali judaico. Os escribas, irmãos, eles eram, vamos dizer assim, os teólogos. Eles eram como se fossem os especialistas na interpretação bíblica. Os rabinos ali, devotados, como eram ao legalismo, muitas vezes envolviam-se ali em debates muito longos sobre os mandamentos, discutindo assim entre eles, em especial, qual era o grande, qual era o pequeno, qual era mais pesado, qual era o mais leve. E geralmente entre os judeus havia ali duas tendências contrárias. Um analisava a lei, dividindo essa lei em várias ramificações. A outra tendência era exatamente o oposto. Ao invés de dividir a lei ali em várias ramificações, eles procuravam sintetizar ali a lei numa sentença breve ali, num resumo que pudesse expressar o verdadeiro sentido do que estava sendo dito. E aí este escriba, então, ele acudiu a Jesus com uma pergunta que frequentemente era ali objeto de debate nas escolas rabínicas. E é interessante notar que os dois mandamentos citados aqui por Jesus, eles estão bem distantes um do outro no Antigo Testamento. E não existe nenhum indício de que eles deveriam estar juntos. E até este momento, na verdade, me parece que nenhum rabino os havia ligado desta maneira. Os escribas, irmãos, eles tinham determinado que os judeus, eles eram obrigados a obedecer a 613 preceitos da lei, sendo 365 preceitos negativos, ou seja, um para cada dia do ano praticamente, e 248 positivos. E aí é claro que com o passar das gerações, eles foram ali acrescentando os milhares de outros argumentos que eles chamavam de tradição dos anciãos, decisões ali individuais, instruções que eles usavam ali de forma preventiva. Então, se nós olharmos para isso dessa maneira, não é de espantar, irmãos, que a religião ela tenha se tornado um fardo pesado demais para um judeu carregar.
Se nós olharmos o fato de que existiam ali 613 preceitos da lei, e desses 613, 365 eram negativos, sobre coisas que provavelmente eles não deveriam fazer, a religião deles tornou-se um fardo muito pesado para se levar. É por isso que quando nós vamos aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, no versículo 28, Jesus vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos e irmãs, a religião de preceitos e regras pode levar as pessoas à exaustão e a uma religião sem sentido. Quando a religião ela é feita somente de preceitos e regras, isso leva as pessoas à exaustão e a essa religiosidade sem sentido. Lá no livro de Atos, quando há o primeiro concílio ali, para definir algumas questões concernentes à lei e à fé em Cristo, eles tomam a seguinte decisão com relação à pergunta aqui: ora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Lembre-se que haviam os chamados judaizantes que diziam que além da fé em Jesus, ainda era necessário continuar obedecendo a lei de Moisés, principalmente em relação ali à circuncisão e aos sacrifícios. Então eles continuavam pensando de uma forma ali que eles tinham anteriormente. E embora enviado aqui pelo Sinédrio, esse escriba, numa tentativa também de desacreditar Jesus, eu diria que este homem aqui, ele parece ter sido o mais honesto no seu inquérito do que as duas delegações anteriores. Lembre-se que as duas delegações anteriores, os fariseus e os herodianos, e depois os saduceus, a intenção proposital deles era encontrar um argumento do qual eles pudessem acusar Jesus, prender Jesus e assim, quem sabe, levá-lo à morte. Mas este escriba aqui, parece que ele está sendo um pouco mais honesto no seu inquérito aqui. E aí nós vamos trabalhar justamente sobre a grande questão a ser respondida. O que é mais importante? Irmãos, isto é sobre muito mais do que você construir um código de ética pessoal. Isso aqui tem a ver com as prioridades que vão definir tudo aquilo que você acredita e que leva você a fazer as coisas que faz. Este aqui foi o último confronto direto de Jesus com os seus adversários antes dele ser preso e morto por eles. Lembre-se, nós estamos na última semana de Jesus. Tudo isso aconteceu, segundo a história, por volta de quarta-feira. O encontro que ele teve ali com os fariseus, os herodianos, depois os saduceus, depois o escriba, tudo isso aconteceu na quarta-feira. Lembrando que na sexta ele seria preso e morto. Então nós vemos aqui, irmãos, que este foi o último confronto. E aqui Jesus o silencia de uma vez por todas, porque depois disto eles vão procurar meios de prendê-lo e matá-lo. Se nós formos aqui no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 1, vai dizer aqui, olha: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. A
A primeira coisa que nós notamos aqui nesse texto é justamente a questão levantada. Aqui no versículo 28 diz: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? O escriba aqui estava fazendo uma pergunta de prioridade. Era uma pergunta honesta. E, de certa forma, levantava aqui a questão mais fundamental da vida. Ele estava ali pedindo uma declaração concisa do objetivo principal da existência do homem. Esse escriba estava ali à procura daquele único mandamento, não para esquecer os demais, mas sim para exatamente cumprir todos os mandamentos. Irmãos, a religião, ela é acima de tudo uma questão de seleção das prioridades corretas. Porque se isso não é feito, ela facilmente vai se degenerar e dar ênfase excessiva em pontos secundários. Ela vai começar a discutir coisas ali que não têm muita importância, não têm muito significado para a vida da pessoa. Então, quando nos importamos muito mais com as coisas do que com as pessoas, é sinal de que estamos nos tornando meramente religiosos. Quando a nossa preocupação ela está muito mais em olhar para as coisas do que as pessoas, nós estamos nos tornando meramente religiosos, porque não estamos preocupados com vidas. Tiago, na sua carta, ele vai escrever o seguinte, Tiago, capítulo 2, do versículo 15 e 16, ele diz aqui, olha, abri Pedro, Tiago 2, 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Quando nos preocupamos mais com coisas do que com pessoas, nós estamos apenas sendo religiosos. Então a questão fundamental levantada aqui por esse escriba era sincera e precisava ser respondida. E aí nós temos a resposta de Jesus. Jesus, ele vai citar aqui o texto que eu acabei de ler lá de Deuteronômio, e depois ele vai fazer menção também de um outro texto. Jesus, ele responde com esses dois mandamentos da Bíblia. O primeiro, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5, que se refere ali à declaração de fé do judeu. E o segundo, que fala de amar o próximo como a si mesmo, que está lá em Levítico, capítulo 19, verso 18, e fala ali das relações entre as pessoas. O que Jesus faz aqui é sintetizar toda a lei de Deus em um único princípio: amar, sendo que esse amor, ele deve ser dirigido primeiramente a Deus, mas também aos outros. E nesse ponto, Jesus alcança o coração do principal dilema da ética, que é a tensão que existe entre a justiça e o amor. Entenda, irmãos, que Jesus, ele não está escolhendo uma ou duas regras e colocando-as acima das demais. Ele nem está aqui escolhendo o amor em detrimento da lei. Não é isso que ele está fazendo. Ele está, na verdade, mostrando que o amor é o cumprimento da lei. Jesus não está dizendo que o amor é mais importante que a lei, ou que a lei é mais importante que o amor. Ele está dizendo que amar é cumprir a lei de Deus.
A lei, irmãos, não será cumprida, a não ser que seja obedecida como uma forma de dar e demonstrar amor a Deus e ao próximo. Veja só o que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 8. Ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Jesus sintetizou a lei do amor não em preceitos e rituais. Amar a Deus e amar ao próximo é o fim último da lei. Porque, como nós vimos aqui, quem ama, cumpre a lei. O mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, do versículo... Deixa eu só ver aqui, capítulo 5, verso 14, ele diz aqui, olha: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, Jesus foge do legalismo dos fariseus e escribas, que, como nós vimos ali, impunham fardos pesados sobre as pessoas e os atormentavam com uma infinidade de regras e preceitos. Se você vai para Mateus capítulo 23, onde Jesus traz várias advertências contra os fariseus e os escribas, ele vai dizer aqui no verso 4: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E lá no versículo 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Irmãos, nós somos ordenados a amar a Deus com todo o nosso ser. Eu coloquei aqui uma coisa que eu tenho visto que nos ajuda a decorar. A melhor maneira de você decorar Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4 e 5 está aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, força e entendimento. O melhor café que você pode tomar é esse daqui. Esse é o melhor café da manhã que você toma, meu irmão, porque você já levanta com essa palavra no seu coração. Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força e do meu entendimento. A ideia é que o nosso amor por Deus é para vir da própria raiz do nosso ser. O nosso amor por Deus deve ser um afeto que ele não pode ser superado por nenhum outro afeto. Nada pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Quando nós vamos aqui para o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, no versículo 37, ele vai dizer aqui, olha: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A prioridade do nosso relacionamento é Deus. E supera qualquer outro relacionamento que nós possamos ter. Se formos honestos, irmãos, com nós mesmos,
nós vamos ter que admitir que nós não temos obedecido esse grande mandamento. Porque se alguém lhe perguntasse qual é o pior pecado que alguém pode cometer, talvez você pudesse responder assim: assassinato, adultério, idolatria, incredulidade. Irmãos, se o grande mandamento é amar o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, alma, mente e força, então a grande transgressão é a incapacidade de manter este mandamento. Porque quando nós fazemos isso, a gente traz como consequência todos os outros pecados em nossa vida. Ou seja, se eu não amo a Deus em primeiro lugar, se eu não realmente tenho o meu coração voltado para Ele, eu não vou conseguir amar o meu próximo. Porque Jesus vai dizer, do coração é que procede os assassinos, é do coração que procede o adultério, é do coração que procede a mentira, a imoralidade, a prostituição. Então, se o meu coração não estiver voltado para Deus, todos esses pecados vêm à tona. Então, se eu não amo a Deus, eu não vou conseguir amar o meu próximo. E eu quero que você pense agora por um instante: o que tem ocupado o seu coração? Porque a palavra diz que aonde estiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. O que tem ocupado o seu coração? A sua alma, ela anseia por Deus ou ela anseia em satisfazer as suas vontades? A sua mente, ela tem prazer na palavra de Deus ou ela está mais interessada em aprender as coisas deste mundo? A sua força, ela está mais centrada em buscar as suas coisas ou o reino de Deus? A obediência, ela não pode ser meramente externa, ela deve ser interna. Porque é a partir do coração, motivado pelo amor fiel para o único e verdadeiro Deus. Porque todas as nossas ações devem glorificar ao Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Todos os elementos, irmãos, sejam eles intelectuais, emocionais, físicos, todos estão envolvidos em amar a Deus. O amor genuíno por Deus, ele é um amor inteligente. Ele também é um amor emocional. E ele é um amor que está disposto, e é um amor ativo, que leva você a amar o próximo. Porque esses dois mandamentos, como o próprio Jesus coloca aqui, eles estão ligados. O Evangelho de Mateus vai dizer que desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Eles estão ligados, porque, como a palavra diz, uma vez que se alguém diz assim, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, esse é mentiroso. Porque para aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, então ele não pode amar a Deus, a quem não vê. É por isso que Jesus acrescentou lá em Mateus 22, 40, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E se nós olharmos para a lei moral de Deus que nós temos ali, os 10 mandamentos,
juntos eles resumem todos os 10 mandamentos. Porque se você pega os primeiros 4 mandamentos, eles vão falar exatamente do amor que você deve ter por Deus. E os 6 outros mandamentos falam justamente do amor que você precisa ter pelo próximo. Tudo se resume em amar a Deus e amar o próximo. Talvez o ponto que o evangelista Marcos queira nos mostrar aqui é que o céu precisa vir à terra, sim. Não há amor a Deus sem amor ao próximo. E vice-versa. Não tem como. E aí nós vemos essa reação sincera agora do escriba. Logo que Jesus lhe dá a resposta, ele diz assim: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, entendimento, força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. E aí Jesus então diz, vendo que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. Mediante a resposta de Jesus, o escriba compreendeu que o amor é mais importante do que holocaustos e sacrifícios. Que pessoas são mais importantes do que coisas. O véu provavelmente estava aqui sendo removido da face desse doutor da lei. Ele estava talvez enxergando com os olhos da fé a verdade divina. De que Deus está mais interessado em pessoas do que em rituais. Há um texto lá em Mateus capítulo 9, versículo 13, que Jesus vai dizer exatamente ali, baseado no profeta Oséias: vão aprender, misericórdia quero e não sacrifícios. Aprendam isso. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. E Jesus então declara que este escriba está começando a ver a realidade do reino. Mas é interessante que Jesus não lhe faz um convite para que ele o siga. Jesus mostra que não estar longe revela que só crenças em doutrinas, preceitos, não são suficientes se não forem seguidos pela prática do amor a Deus e amor ao próximo. Que Jesus está dizendo, olha, você não está longe do reino de Deus, mas só isso não é suficiente. Só conhecer a Bíblia não é suficiente. Você precisa praticá-la. Você precisa colocar em prática a palavra de Deus. Ontem nós tivemos um dia abençoado aqui, onde nós podemos colocar em prática a palavra de Deus, compartilhando a mensagem, recebendo as pessoas. Só conhecer a Bíblia não vai fazer diferença na sua vida, se você não praticá-la. Você só se torna um mero religioso. Só isso. Infelizmente, irmãos, quem é religioso, mesmo que tenha conhecimento, ele está preso ao seu sistema de crença. E esse sistema o oprime. Esse sistema o mantém cego. Mas Jesus veio mostrar que o reino de Deus traria uma nova maneira de viver, que transformaria o coração e a vida das pessoas.
E esse novo modo de vida seria caracterizado pelo amor a Deus, pela adoração verdadeira e pelo amor mútuo que devemos ter uns pelos outros. Porque se assim o fizermos, estaremos cumprindo a lei e os profetas. Lá em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus vai dizer: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. As pessoas vão reconhecer que essa igreja é de Cristo quando elas enxergarem o amor de Deus aqui entre nós. Eu não estou dizendo que isso é um lugar perfeito, irmãos. Não é. Somos todos pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus. Temos defeitos, temos falhas, vamos errar, vamos vacilar de vez em quando, vamos pisar na bola. Mas a palavra diz que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor é aquele que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Nós vemos que essa sessão de debates, ela se encerra com a vitória para Jesus. Porque o texto diz aqui no final que ninguém mais ousava interrogá-lo. Lembre-se, Jesus havia expulsado do templo aqueles que tinham interesses e lucros comerciais com a fé. Jesus havia enfrentado ali desafios e ciladas bem tramadas com respostas surpreendentes. Jesus ele havia questionado a legitimidade dos chefes e autoridades judaicas e ele silenciou os seus adversários. A tentativa aqui do Sinédrio para desacreditar e destruir o Filho de Deus terminou em fracasso. Mas no final, eles iriam condená-lo na base do falso testemunho e de um julgamento inadequado. Quando a gente vai aqui para Mateus capítulo 26, do versículo 59, diz aqui: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Jesus, sendo questionado sobre o principal mandamento, ele mostrou que a regra principal da vida tem a ver com o amor. Quando o escriba perguntou a ele qual é o maior dos mandamentos, ou seja, qual é a principal coisa nesta vida, Jesus não hesitou em responder. Irmãos, assim como precisamos pensar de modo mais amplo sobre as formas que nós temos de expressar o nosso amor a Deus e também aos outros, esse grande mandamento, com seus dois componentes, amar a Deus e amar ao próximo, ele está aqui no centro de nossa resposta de tudo o que Cristo fez por nós. João 3,16. Tenho certeza que todos conhecem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Agora, você conhece 1 João 3,16? Abre aí, 1 João 3,16. João 3,16 diz aqui: nisto
conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E o que devemos fazer? Segundo o texto, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Guarde isso. João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, não dá para explicar, que Ele entregou o Filho dele para morrer por pessoas que não mereciam, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E 1 João 3,16 mostra o que nós devemos fazer. Que assim como Cristo deu a sua vida por nós, devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Nossa resposta não deve se concentrar naquilo que nos fará sentir-se importantes, fundamentais ou indispensáveis. Não é isso a questão. Não é essa a questão. Ao invés disso, nós devemos continuar voltando à obediência da palavra, reconhecendo tudo o que Deus fez por nós e o que nós agora podemos fazer ao nosso próximo, como resposta de gratidão ao que Deus fez por nós. É interessante que o evangelista Lucas, logo depois desse questionamento do escriba, ele acrescenta ali uma parábola, que todos nós conhecemos. Ele acrescenta ali a parábola do bom samaritano. Samaritano é esse contexto aqui. E ali então ele vai mostrar que o amor não tem a ver com posição. Porque ele fala ali de 3 pessoas. Ele vai falar de um sacerdote, um homem de alta posição. O texto diz que estava um viajante ali pelo caminho e ele foi assaltado, deixado ali semi-morto. O sacerdote, homem de alta posição, passa por aquele caminho, olha aquele homem que foi espancado, está quase morto, e o que ele faz? Passa de largo, troca de calçada, muda de rua. E aí logo depois vem o levita. O levita representa o cara religioso. Conhece a palavra, sabe o que precisa ser feito. Ele passa por aquele caminho, ele vê aquele homem jogado no chão, sabe que ele foi espancado, possivelmente assaltado, e o que ele faz? Passa de longe. E aí então vem um samaritano. Irmãos, dentro do contexto, samaritano não se dá com um judeu. Eles se odiavam. Mas a palavra diz que aquele samaritano estava passando por ali. E ele vê aquele homem caído no chão. Ele para. Ele trata a ferida daquele homem. Ele coloca aquele homem em cima do seu jumentinho. Ele vai até uma hospedaria. Ele paga um quarto para aquele homem ficar. E ainda ele diz para o dono daquela hospedaria: o que ele gastar a mais, na volta eu acerto com você. Mas cuida dele para mim. Quem é você nessa história? Você é o homem da posição? O sacerdote? Você é o homem religioso? O levita? Ou você é o samaritano? Aquele que não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para as coisas, ele não se importou com o perigo de talvez ele também ser assaltado. Ele se importou com aquela vida que estava precisando ser acolhida. Ele se importou com aquela vida que precisava ser cuidada. Ele não olhou para si. Quem é você
nessa história. Lembra da história lá do começo? A sua conversa com Deus? Você querendo ganhar o mundo para Jesus? E Deus diz para você, olha a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela como é que ela está. Como é que foi o dia dela, o que ela está precisando. Talvez seja a primeira vez que ela esteja aqui. Muitas vezes, nós estamos preocupados em ganhar o mundo para Jesus, quando tudo o que Ele nos pede é que estejamos atentos e sensíveis àqueles que estão ao nosso redor. É só isso que Deus quer, irmãos. Seja sensível com quem está do seu lado. Veja qual é a necessidade que ele está passando. Em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 34, diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade eu vos afirmo, que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Lembre-se, irmãos, pode ser que ao seu lado tenha alguém que precise de você. Alguém que, quem sabe, está passando por dificuldades e só precise que alguém lhe estenda a mão. Talvez ela precise só de um abraço ou um sorriso seu, ou quem sabe, a sua oração. Que nós tenhamos, irmãos, um coração que sabe amar o próximo, colocando Deus sempre em primeiro lugar. A questão mais importante não tem a ver com coisas. A questão mais importante tem a ver com pessoas. Que nós tenhamos um coração como o de Jesus, que não se importava qual era a posição, qual era a situação ou o estado em que a pessoa estava. Ele apenas se importava em trazer aquela vida para Ele, para receber a graça e a misericórdia de Deus. Assim como um dia, alguém provavelmente olhou para você e estendeu a mão para a sua vida também. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos pela Tua palavra. Palavra bendita que vem de encontro ao nosso coração. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a realmente, ó Deus, olharmos a questão mais importante. Amar a Deus e amar ao próximo. As duas coisas estão, ó Pai, interligadas. Uma não exclui a outra. Mas, ó Deus, como nós somos muitas vezes orgulhosos, vaidosos e até arrogantes, e não estendemos a mão a Deus para aquele que precisa da nossa ajuda. Dá-nos, ó Pai, um coração compassivo, misericordioso, um coração sensível à ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que possa olhar, ó Deus, para aquele que está perdido. Muitas vezes, ó Deus, a pessoa está presa nos seus pecados, nos seus vícios. E nós a condenamos, quando na verdade deveríamos estender a nossa mão
para poder, ó Deus, ajudá-la a encontrar, ó Deus, o caminho e sair daquela situação, assim como alguém um dia estendeu a mão para nós e nos ajudou, para que hoje pudéssemos entender e compreender, ó Deus, qual é a Tua vontade e o Teu propósito, ó Pai, acima de todas as coisas. Que nós realmente possamos, ó Deus, ter os nossos olhos abertos e coração sensível à necessidade, ó Pai, das pessoas ao nosso redor. Que não sejamos como aquele sacerdote ou como aquele levita, mas que possamos agir como aquele samaritano, que não se importou em ajudar alguém que era de uma religião, de um povo diferente do dele, que não se importou em colocar a sua vida em risco para poder, ó Deus, acolher, ó Pai, aquele homem na sua necessidade, que não se importou, ó Pai, em abrir mão dos seus recursos para suprir, ó Deus, a necessidade daquele homem naquela circunstância. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a cada um de nós, e também, ó Deus, como igreja do Senhor, a olhar, ó Deus, para a necessidade, ó Pai, das pessoas e do povo, e supri-las dentro, ó Pai, daquilo que o Senhor tem nos proporcionado e tem nos ajudado. Levando, ó Deus, principalmente essa palavra de salvação e esperança ao coração dessas pessoas que precisam do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Eu quero passar aqui só alguns avisos, rapidamente, lembrando que no próximo sábado, então, tem um encontro de mulheres. Vai ser lá na casa do Ivan e da Rafaela. Tá? Então vai ser às 19h30, né? Geralmente tem feito às 17 horas, mas esse vai ser um pouquinho mais tarde. Então só pede aí para quem for levar aí um prato de salgado ou doce para as irmãs depois terem lá um momento de confraternização. Então marca aí na sua agenda. E eu também coloquei aqui, semana passada o Rafael havia falado sobre os eventos aí de final de ano. Então tem aqui o nosso calendário para os irmãos já irem se programando aí. Próximo sábado é encontro de mulheres, dia 4, confraternização dos homens, dia 19, o encontro das famílias, dia 25, confraternização das mulheres, dia 3 de dezembro vamos ter a nossa assembleia, dia 24, culto de Natal e dia 31, culto de ano novo. Lembrando que a gente pretende fazer aqui, né, uma confraternização, um jantar aqui na igreja logo depois do culto, para a gente poder também ter um tempo aí junto. Então já aproveita, marca aí na sua agenda direitinho, já vai se programando, depois eu vou estar colocando isso lá no grupo, para que os irmãos já estejam cientes aí dos eventos que estarão acontecendo. E lembrando que essa semana a gente volta com os encontros, né? Nossos encontros de discipulado e crescimento, essa semana a gente retorna com os nossos encontros, onde a gente tem tido ali a oportunidade também de compartilhar da palavra, entender um pouquinho sobre a vida com Cristo, realmente andar nos caminhos de Jesus. Se você quiser mais informações, depois é só me procurar o presbítero Rafael ou o irmão Pedro, que geralmente cada semana acontece na casa de um irmão que cede aí para a gente, tá bom? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus, quero agradecer aqueles que estão nos visitando nessa noite, obrigado pela sua presença, pela sua visita, sintam-se aí bem acolhidos em nosso meio. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto, muito obrigado, ó Deus, por este tempo que nós passamos aqui. Somos gratos, ó Deus, pelo manifestar, ó Pai, do Teu Espírito Santo aqui, ó Deus, em nosso meio. Desde o início do culto, ó Pai, até este momento, aonde o Senhor, ó Pai, tem nos direcionado, ó Deus, aonde o Senhor, ó Pai, tem nos abençoado. Ó Pai, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, que, ó Deus, vem de encontro ao nosso coração, e que possamos, ó Pai, sair daqui, ó Deus, na plena certeza, ó Pai, de que o Senhor tem falado conosco, e colocando em prática, ó Pai, aquilo que o Senhor, ó Deus, tem nos mostrado e tem nos revelado, ó Pai, através dos Teus mandamentos e dos Teus ensinos. Somos gratos ao Senhor por isso. Abençoe a vida de cada um, ó Pai, que aqui está, aqueles que estiveram nos assistindo através da internet.
que a boa mão do Senhor seja, ó Deus, sobre a vida de cada um deles. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.